Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma quarta-feira, trazendo para nós todos, né? Eu não digo só para vocês, trazendo para nós todos a leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, num pequeno estudo que a gente faz sempre, nossos grãozinhos no caminho. E eu espero que todos tenham uma ótima quarta-feira. Vamos começar hoje a leitura do Evangelho no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Esse último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu exemplo, e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É mais, é se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Bom, Jesus aqui deu um exemplo, né, da mulher adúltera, que, de acordo com a lei de Moisés, deveria ser lapidada ou apedrejada até a morte. E Jesus disse àqueles que estavam acusando, né, quem estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E ninguém atirou pedra, porque todos estavam cheios de pecado. Então, o que nós estamos fazendo, né, ao acusar alguém?
ao julgar alguém, nós estamos olhando primeiro para a gente, para ver se a gente também não é culpado, né, desse erro que nós estamos acusando alguém? A maioria das vezes não, né? A maioria das vezes a gente acusa sem analisar, acusa por acusar, né? Mesmo que a pessoa esteja errada, nós não temos esse direito. Desculpem, o vídeo tremeu aqui. Nós não temos esse direito de julgar ninguém se a gente não tiver autoridade moral para isso. A gente às vezes erra mais do que aquele que a gente está acusando de erro. Às vezes a gente está fazendo a mesma coisa que a pessoa que está sendo acusada faz. Então nós temos que olhar primeiro para a gente, analisar a nós mesmos, verificar se nós não estamos errando naquilo que a gente está acusando a mesma pessoa, a outra pessoa. Então nós temos que ter primeiro consciência tranquila, né? E em segundo, nós não temos que julgar ninguém. Nós não temos que julgar ninguém. O que ele quer dizer aqui é que nós todos somos cheios de erros, cheios de pecados, cheios de vícios, de orgulho, de vaidade, para acusar alguém. Nós não temos esse direito, porque nós mesmos precisamos da indulgência do próximo para conosco, para com nossos erros. Então nós não temos condição moral para acusar ninguém, para julgar ninguém, né? A não ser que esse julgamento, que essa crítica, vamos colocar assim, seja construtivo, seja algo que vai ajudar essa pessoa a se reerguer, vai mostrar para ela que ela está errando, fazendo alguma coisa errada. Mas isso não tem que ser julgamento nem público, isso tem que ser pessoal. É você chegar naquela pessoa e conversar com ela. Fulano, você está fazendo isso errado. Tente mudar, tente fazer diferente, tente fazer assim, assim, assim. Dê uma ajuda, dê um exemplo de como deve ser feito. A sua crítica tem que ser construtiva e não destrutiva. Você tem que criticar ajudando a pessoa a se levantar e não a colocar a pessoa mais para baixo do que ela precisa estar, do que ela merece estar. Então, antes de julgarmos, antes de criticarmos, vamos ver se nós temos condição moral para isso, né? Vamos analisar nós mesmos. E como eu disse, nós não temos que julgar nem criticar ninguém. Cada um é responsável pelo seu livre-arbítrio, né? Se isso estiver prejudicando, o erro da pessoa estiver prejudicando a nós, vamos chegar nessa pessoa e conversar com ela. Caso seja o contrário, essa pessoa deveria chegar na gente e conversar também. Não é o que a gente tem que fazer sempre? Desejar ao próximo aquilo que a gente deseja para a gente? Como a gente está repetindo isso aí há alguns dias já, mais uma vez, mais uma oportunidade para a gente refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes hoje, né? Enquanto cristãos que nós nos julgamos ser. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, do capítulo 6, da vida espírita, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, a questão 245. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, ela reside neles. Quer dizer, o espírito, ele não está preso à matéria, ele não vê só o que a gente está vendo aqui, só o que a matéria vê. Ele vê além, ele vê o pensamento, vamos falar assim. Ele enxerga além do físico. Tá certo? É isso que eu queria falar para vocês. O espírito tem a visão da mente. Ele não precisa ver fisicamente, ele está vendo mentalmente. O que nós temos preso, a visão física, ele tem a visão completa. O que lhe é permitido ver, ele vê.
É isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Muita paz, muita luz, equilíbrio, trabalho, saúde, harmonia nos seus lares e corações. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos proteja. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Fiquem com Deus. Beijo no coração, pessoal.